dois rostinhos aqui. Uhum. Olá, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Instagram da Top Courses para conversar sobre o New TEAP, né? Estamos nos arranjando aqui. Daqui a pouco vai entrar o nosso convidado especial dessa noite, professor Elcio Lanzoni. Né? Vou esperar só mais alguns minutinhos, só para entrar, para o pessoal ir chegando. Se você conhece alguém que vai fazer prova de proficiência de inglês para pós-graduação, aí já manda essa live para essa pessoa aí, tá bom? Certo, estamos aqui. Agora sim, estava preocupada se o meu convidado especial não chegasse. Se o convidado apareceria ou não? Nossa, eu estava até assustada aqui se eu ia ter que comandar essa live sobre o teatro. fazer a live sozinha, né? Eu ia fazer sozinha, você ia ter que me ajudando só nos comentários, professor. Não, isso é bom, autossuficiência sempre, não é? Oh, tomara. Pessoal, se vocês conhecem alguém que vai fazer uma prova de proficiência para pós-graduação, para mestrado, para doutorado, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para alguém, ela é importante, nós vamos compartilhar um conhecimento e uma vasta experiência na área de exame de proficiência. Então, todo mundo que vai enfrentar esse desafio aí pela frente, né, todo mundo cujo objetivo é alçar voos mais altos para mestrado, doutorado, uma pós-graduação, né, que almeja publicar internacionalmente, em revistas internacionais, entra aí, manda a live que nós vamos falar sobre o New TEAP. Ok. Bom, sejam todos bem-vindos, boa noite, acho que a gente vai começar, professor. Muito obrigada pela presença de todos. Nessa live hoje nós vamos procurar solucionar as dúvidas que vocês têm a respeito do TEAP. Vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Nós não temos muito tempo, então se alguma dúvida não for solucionada durante a live, aí você manda um recadinho para a gente nas mídias da Top Courses, nas mídias da Tese Prime, e a gente entra em contato diretamente com você, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida que nós não conseguimos solucionar aqui durante esta live, tá bom? Bom, vou me apresentar primeiro, eu sou a Janete, diretora acadêmica da Top Courses, onde eu trabalho como course designer, tradutora e professora de inglês, né? Para quem está aqui pela primeira vez, a Top Courses é uma empresa especializada em serviços de inglês e espanhol totalmente customizados. Eu não tenho nada pronto. Primeiro eu conheço você, as suas necessidades, e aí sim eu planejo um curso totalmente direcionado para você. Uma das nossas principais áreas de atuação é a área de cursos preparatórios para exame de proficiência, tanto exames nacionais quanto exames internacionais. Nós somos central de exames da Tese Prime há muitos anos e oferecemos os cursos preparatórios para os exames da Tese Prime também, incluindo o New TEAP. Nós temos muita experiência nessa área. Eu posso garantir para você que se você precisa comprovar a proficiência para fazer uma pós-graduação, abre o seu edital
e bate o olho em quais são os exames aceitos pelas universidades, pela universidade que você gostaria de estudar. Se você tiver lá NIUTEAP, você está em boas mãos, tá? E não é porque eu estou aqui na frente do professor Elcio Lanzoni que eu estou falando isso, não. Quem me conhece sabe que eu falo isso mesmo. Estamos nas mãos de profissionais que fazem isso profissionalmente. Então, como já comentei, não é um advogado fazendo prova de proficiência. Não é um médico fazendo prova de proficiência. Não é um profissional da área de enfermagem avaliando o seu inglês. Não. A Tese Prime são profissionais especializados em avaliação de inglês como segunda língua. Não só inglês, outras línguas também. Aqui nós só vamos falar do inglês, mas também tem exames de italiano, espanhol, todos os outros, tá bom? Mas eu gosto muito de estar em boas mãos, né? Então, estar nas mãos de bons profissionais faz com que você confie neles. Então, eu sempre comento com os as pessoas que me perguntam, e eu falo, qualquer que seja o resultado nos exames da Tese Prime, confia neles. Eles são um espelho do seu nível de inglês, né? Se ele disser que é 7, é 7. Se a Tese Prime disser que é 5, vai estudar, porque o seu inglês não está bom. Né? Então, eu gosto muito de confiar neste espelho, tá bom? Que é os exames da Tese Prime, né? Hoje nós vamos falar com a maior autoridade no assunto, tá bom? O pai do TEAP, o professor Dr. Elcio Lanzoni, diretor da Tese Prime, responsável pelos exames da Tese Prime e autor do livro preparatório para o NIUTEAP. Professor Elcio Lanzoni, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite da Top Courses. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente para nós sobre você, sobre a sua formação, sua carreira, um pouquinho sobre a Tese Prime, antes da gente entrar no teatro. Boa noite. Certo. Bom, boa noite a todos. É um prazer, agradeço o convite, a iniciativa, né, da Janete. É sempre bom perceber esse pessoal tão motivado, entusiasta com o que faz e que busca melhorias e busca trazer novidades. Isso é sempre muito estimulante, né? E no nosso caso, eu falo que trazer novidades e estímulo é o que não falta para nós, né? A Tese Prime surgiu, ela tem uma base acadêmica, né? Surgiu dentro da universidade, surgiu já, vamos dizer, em situações, para suprir situações que foram percebidas. Eu tenho colegas de mestrado, de doutorado, que relatavam alguns casos que, para quem é da área de línguas, de linguística, né, no meu caso, soavam muito estranhas. Por exemplo, grandes universidades que têm um processo seletivo assim. Eu me lembro de um caso de um amigo meu, vou dizer só universidade, mas não qual campus, da USP, e ele fazia doutorado e tinha que fazer o exame de proficiência para o doutorado. Só que não era um processo pré-requisito, ele já tinha ingressado e tinha um ano para prestar o exame, uma coisa assim. Aí ele perguntou para os colegas, e aí, como que é? Eu vou fazer o exame? Como que é o exame aqui? Ah, não, o exame sempre um professor do departamento que ele é atribuído para desenvolver e corrigir a prova. Então, por exemplo, nós temos uma prova agora no meio do ano com o professor Pedro e no final do ano com o professor João. Então, falou, bom, então tudo bem, então eu vou fazer agora a próxima prova do professor Pedro. Falou, não faz agora não, espera do professor João no final do ano, que é muito mais fácil. A do professor Pedro é difícil. Aí você percebe como é que critérios você tem se você tem duas medidas para uma mesma necessidade. Se eu quero avaliar o nível de proficiência para quem vai ingressar na pós-graduação e que o curso precisa saber se a pessoa que está ingressando tem nível suficiente para acompanhar as leituras acadêmicas que ele vai ter ao longo do curso. Isso é normal e faz parte da pós-graduação. E como é que eu vou ter uma prova mais fácil, que vai passar mais gente, uma prova mais difícil, que muitas vezes é difícil demais e pode reprovar muita gente? Qual é o critério claro que eu tenho? E um outro ponto que as pessoas também, esse mesmo caso relatou, e outros casos também. Quando você pergunta qual é o modelo da prova, como é a prova?
As pessoas falam, depende do professor que vai aplicar, o professor vai definir depois, não existe um modelo, não existe quais são os critérios, você não tem um simulado para fazer. Então, baseado nessas informações, nesse universo que foi percebido na época, que nós tínhamos, qual era a outra opção? Exames internacionais. Ou eu faria um TOEFL, um IELTS, um exame internacional, ou os exames criados dentro das próprias universidades, ou também com parcerias com escolas de idiomas, que em alguns casos aconteciam assim, tinha a prova na escola A, na escola B e na escola C. E as 3 provas eram uma completamente diferente da outra, sem critérios claros. Uma era de um jeito, outra era de outro, uma mais fácil, uma mais difícil. Então, o que nós buscamos? Padronização. Todo exame, qualquer avaliação, qualquer prova, você tem que ter 3 elementos principais, que é validade, confiabilidade e praticidade. A validade do exame é dizer se o exame avalia aquilo que ele se propõe a avaliar. Então, por exemplo, o exame TEAP é um exame de leitura acadêmica em inglês. Ele está avaliando aquilo que ele se propõe a avaliar, ou seja, saber se as pessoas que passaram por essa prova chegarão na pós-graduação em condições de acompanhar as demandas acadêmicas do seu curso. Um outro ponto que o exame tem que ter é confiabilidade. Então, eu disse, validade, confiabilidade, praticidade. Validade, avaliar o que ele deve avaliar. Confiabilidade é se o exame tem uma estabilização, uma estabilidade de resultados. Como assim? Se eu faço essa prova hoje, a mesma prova, se eu faço um exame TEAP hoje, tiro 50 pontos. Sem estudar nada, se eu fizer uma nova prova daqui 15 dias, eu tenho que tirar algo em torno dessa nota. Eu não posso fazer uma prova hoje, tirar 50, e sem estudar nada, sem mudar nada no meu nível de proficiência, na próxima prova tirar 75, ou tirar 30. Então a prova não teria, nesse caso, confiabilidade. Então a confiabilidade se refere a uma estabilidade de resultados. Eu consigo dizer que se eu melhorar na próxima prova, se a minha nota melhorar na próxima prova, é porque realmente eu melhorei. Não é uma coincidência estatística. Isso, grandes exames internacionais têm que ter uma confiabilidade muito forte. TOEFL, IELTS, esses grandes exames também têm confiabilidade. Você presta uma prova hoje, você vai prestar a outra, tem uma padronização. Então, os exames de proficiência que têm essa estrutura, como nós, TOEFL, IELTS, eles têm que ter uma estabilidade de resultados, tem que ser confiáveis. Eu tenho que confiar no resultado dele, de que ele realmente representa o meu nível de proficiência. E um outro ponto é praticidade. Oi, pois não. Uma coisa que é interessante é que é assim, ó, quando a pessoa fala para mim, Janete, eu gostaria de me preparar para um exame. Sempre eu falo, o que garante uma boa performance no exame é você fazer o que o outro espera de você. Né? Porque o outro tem critérios pré-estabelecidos, né? Então você se prepara para atender a expectativa do outro. Quando eu estou na mão de bons profissionais, eu sei quais são os critérios que eles vão usar, porque eu também atuo na área e esses critérios são claros e divulgados. Isso, então eu consigo prever. Uma boa avaliação não tem segredo. Não é uma surpresa, o tipo de texto. Por exemplo, eu conheço universidades também, não vou citar o nome, que utilizam blogs escritos por adolescentes de 17 anos sobre a vida deles, tudo, usam esses textos para avaliar para uma pós-graduação numa área acadêmica. Então eu vejo que nem sempre o autor é nativo da língua inglesa, então eu vejo que lá não tem um critério, e se tem um critério, não é para avaliação na área acadêmica. Né? Então isso é uma preocupação minha, quando eu falo assim, não, eu vou entregar a pessoa na mão de uma pessoa, que eu preciso que seja uma pessoa que segue essa padronização, todos esses critérios que você está mencionando aí. Sim, ok, com certeza. E só para finalizar esse tópico, o último ponto que todo bom exame tem que ter é a praticidade. Eu posso ter um exame excelente, mas ele leva 5 horas para ser feito, eu preciso de uma sala especial, eu preciso de equipamentos, então o exame tem que ser prático.
em termos da sua estrutura, a usabilidade do exame tem que ser boa. Então, por isso, repetindo os 3 grandes critérios, que é a validade, a confiabilidade e a praticidade. E a isso nos leva nessa questão do New TEAP. O exame TEAP, como vocês sabem, ele está mudando, é uma mudança significativa agora em agosto, a partir de 3 de agosto, o exame TEAP passa a ter um novo formato e as mudanças, eu vou falar um pouco sobre as mudanças, do tipo de questão, os tipos de questões, a estrutura do exame, mas sempre ressaltando que as mudanças, elas têm um motivo, elas têm uma razão de ser. Né? Uma delas, uma das grandes mudanças do exame TEAP, é que agora as alternativas passam a ser em inglês. Então você tem eu vou já passar sobre a estrutura do exame, e a partir daí nós podemos discutir alguns pontos, algumas dúvidas que venham a surgir com relação ao exame. Nós queremos Ok? saber Aí a Janete vai... tudo, nós queremos saber absolutamente tudo sobre o New TEAP, para que as pessoas possam ir para o exame sabendo o que esperar do exame, sabendo nas mãos de que profissionais elas estão. Vamos lá. Então, vamos lá. O exame, ele passa a ter 3 textos, né? Então, são 3 textos, e 3 textos com 10 questões cada. Então, nós temos um total de 30 questões. Os 3 textos, eles têm, essas 30 questões, aliás, elas têm são tipos específicos de questões. Nós temos 6 tipos de questões que são usadas para cada um dos textos. Cada texto tem 10 questões, mas são 6 tipos de questões. Quais são esses tipos de questões? Um dos tipos, eu vou passar aqui, vou usar minha colinha aqui, que é mais fácil. Quantas palavras, mais ou menos, por texto? O texto, ele tem que tamanho, mais ou menos? Ele tem mais ou menos entre 400 e 500 palavras, 450 palavras, mais ou menos, em média. Cada texto. Mais ou menos 450 palavras, 10 questões. Segundo texto, 10 questões. Terceiro texto, 10 questões, exatamente. Todas de múltipla escolha. Todas de múltipla escolha. 5 alternativas cada uma? 5 alternativas. Então, se chutar, tem 20%. Pergunta e alternativas em inglês. Sim. Perguntas e alternativas em inglês. Tá, uma outra pergunta que eu tenho. O texto tem glossário, né? Ele tem glossário de palavras-chave. Esse glossário vem a tradução ou vem um sinônimo em inglês? Vem em inglês. É uma explicação em inglês. Tudo em inglês. Levando em critério... um primeiro ponto. Por que também a prova está totalmente em inglês? Porque nós temos uma questão também relacionada à internacionalização. Nós temos alunos internacionais que estão vindo para o Brasil e que prestam o exame TEAP para entrar nas universidades brasileiras. Então, nós já tivemos alunos árabes, alunos da América Latina, América Central, alunos que falam inglês. Então, neste sentido, o exame com respostas alternativas em português é uma limitação para esses alunos internacionais. Então, esse é um dos pontos que levou a essa mudança para as questões em inglês. E um outro ponto é baseado em, vamos dizer, uma certa crença de muitos alunos, que é de que, ao ter alternativas e questões em português, muitos acreditam que eles conseguem se virar na prova, mesmo sem ter um nível de proficiência suficiente. Falar, a questão está em português, eu vou arriscar. Muitas vezes ele não consegue, porque ele vai ter problemas de compreensão do texto. Mas leva muitas pessoas a uma falsa percepção de suficiência. Ele acha que, por ser em português, eu arrisco. Então, a questão é deixar a prova com as questões em inglês, eu entendo que você foca em um idioma apenas, não tem que ficar fazendo aquela modulação, que é cansativo no cérebro. Pensa, você lê inglês, você vê em português, então essa questão da prova, ela toda em inglês, tem nesse sentido. Eu gosto, professor, vou dar a minha opinião pessoal agora. Sim. Eu gosto, porque eu sou tradutora, tá? E às vezes as pessoas pensam que compreender e traduzir são a mesma coisa. Né? Então,
para traduzir uma outra coisa. O fato de eu entender alguma coisa em inglês não significa que eu sou competente para traduzir ou vice-versa, né? Então, eu gosto do fato de não incluir tradução na prova de leitura, né? Então, eu gosto bastante, porque aí você garante uma compreensão na língua pura, sem necessariamente vir uma versão do português, né? Eu gosto bastante, aliás. Sim. E só voltando naquela questão que você mencionou sobre o glossário sim, está em inglês, mas nós usamos um critério tanto no glossário quanto nas questões. O objetivo é que o glossário seja claro. Por isso, a explicação está em inglês, mas é usado uma terminologia, não se usa, por exemplo, dizer que essa palavra é uma outra que também é difícil. Não. Nós procuramos usar no glossário uma explicação acessível, que possa ser facilmente compreendida. Latina, às vezes, né? Sim, que as palavras são mais facilmente compreendidas, ou palavras comuns, né, para suprir essa questão do glossário. E no texto também, nas alternativas, nós também não usamos vocabulário que vá além do que o que já está no texto, mas mesmo as construções, nós tentamos fazer construções não tão complexas, no sentido de que nós queremos saber se você compreendeu o texto. Não é o objetivo que você não entenda o enunciado da questão, por exemplo. O enunciado tem que ser claro. Então, não pode ter dúvidas com relação ao enunciado da questão. E já falando de enunciado... O que demonstra mais competência, né? O que demonstra mais competência. Paraphrasing, você falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes, é usado em todos os exames internacionais, no TOEFL, IELTS, todos os Cambridge, né? Então, ela entrar agora no TEAP, eu acho interessante. E é uma habilidade da língua portuguesa também, porque você fazer a paráfrase, ou seja, você conseguir explicar ou entender com outras palavras aquilo que foi dito, é um nível de proficiência de leitura aplicável na língua materna. Um bom leitor de língua portuguesa, um bom leitor de língua materna, ele também transmite, ele transfere, se espera que ele transfira estas habilidades para a língua inglesa. Então, ele vai ler um texto em inglês e já pensando como é que, na alternativa, como é que isso pode estar sendo colocado de uma outra forma, mas desde que ele tenha entendido. Se ele entendeu o que o texto está dizendo, a paráfrase ele consegue fazer essa transferência usando as estratégias que ele já usa na leitura em língua portuguesa. Então, são estratégias de leitura de uma forma geral, não são necessariamente estratégias de língua estrangeira. Okay? Então, vamos lá. Quais são as áreas testadas agora? Não, eu vou falar os tipos de questões, né? Exato, isso. Os tipos de questões. Então, nós temos 6 tipos de questões. O primeiro deles é chamado de localização de informação. Localização de informação, o enunciado diz o seguinte: which statement is true according to the text? Né? Qual afirmação é verdadeira de acordo com o texto? Né? Então, localização de informação, ele vai dar as 5 alternativas, vão trazer, você tem que encontrar qual dessas alternativas ela é verdadeira de acordo com o texto. Se aquilo está sendo abordado no texto e é verdadeiro. As alternativas incorretas, elas vão ou ser algo que não é verdadeiro em relação ao texto, o texto disse algo contrário daquilo, ou algo que o texto não aborda. Então, isso não é abordado pelo texto. O texto nem sequer fala daquilo. Então, normalmente acontece algumas alternativas assim, que simplesmente o texto não fala daquilo. Então, esse tipo de questão de localização de informação, nós temos apenas uma questão desse tipo, e a resposta a esta questão está distribuída no texto como um todo. A pessoa tem que ler o texto, é a primeira leitura que ele faz do texto, buscando uma informação específica, se aquela informação é verdadeira. Ok? O outro tipo de questão, que é comum já mesmo no formato atual, que é a compreensão de vocabulário. A compreensão de vocabulário tem uma característica interessante. Quando às vezes você diz, olha, questão de vocabulário é para saber se eu conheço tal palavra ou não conheço tal palavra. Mas não é este o objetivo deste tipo de questão.
O objetivo não é simplesmente saber se você sabe ou não sabe aquela palavra, e sim saber se você consegue inferir o sentido, o significado daquela palavra, baseado no contexto. Se pelo contexto, de acordo com o que o texto está dizendo, o que fala um pouquinho antes, um pouquinho depois, se baseado no contexto, eu consigo deduzir o significado daquela palavra. Por isso que o enunciado da questão é sempre assim, the word, tal, highlighted in the text, is closest in meaning to which of the alternatives? Ela é mais próxima de qual das alternativas. Não é que necessariamente seja um sinônimo, não estamos buscando sinônimos, mas é aquela que tem um sentido mais próximo do uso da palavra no texto. Então, é um exercício de analisar... Mantém, mas não necessariamente substitui. Ele tem a ideia, mas não necessariamente que ela precise substituir. Às vezes não substitui, mas tem um sentido parecido. E então é um exercício mais, uma questão mais relacionada à análise de compreensão de contexto, muito mais do que simplesmente saber ou não a palavra. É claro, se você conhece a palavra, é mais fácil. Apesar de que, mesmo que você conheça a palavra, você também corre o risco de se prender em um determinado sentido da palavra. Esse é um risco curioso. Você conhece a palavra, já vi. Eu acho que ela significa tal. Só que você deixa de observar que no texto aquela palavra pode estar sendo usada de uma forma diferente. Então, por isso, o que está valendo, o que nós estamos vendo, é como é que aquilo é utilizado no texto, e não simplesmente a palavra avulsa. Ok? Então, muda não só o significado, mas até a classe gramatical às vezes, né? O primeiro exemplo, sempre o exemplo que eu mais gosto de dar é da palavra book, onde as pessoas conhecem book como, na maioria das vezes, como substantivo, livro, mas desconhecem ou não lembram, né, do verbo reservar. Né? Então, exatamente, o book. Conforme então, o contexto. Esse é um exemplo bem interessante, porque você vê a palavra book, opa, book eu sei o que é. Book, eu sei que é livro. Não é, porque ali no contexto pode estar como verbo no sentido de reservar. Então, um bom exemplo, porque mostra realmente o que está valendo é o contexto, e não necessariamente o significado independente dessa palavra. Né? Certo. Localização de informação, vocabulário... Vocabulário, agora o terceiro tipo de questão, referência pronominal. O enunciado é, the pronoun they, highlighted in the text, refers to which of the alternatives. Então, o pronome tal que está em destaque no texto, você vai ver o texto ali do lado, com aquele pronome em destaque, se refere a qual das alternativas. Qual a importância da referência pronominal? Por que os exames da tese Prime sempre têm questões de referência pronominal? Porque você imagina o seguinte, você é um pesquisador que está analisando um componente que vai ser usado no corpo humano para o tratamento de uma doença. E aí você está lendo um texto muito importante para a sua pesquisa, que aí diz, isto deve ser misturado ao produto tal. Isto o quê? O pronome está substituindo alguma coisa lá atrás. Isto o quê? Se você interpretar errado o que é que deve ser misturado ao componente, você imagina a consequência disso lá na frente. Isso é um exemplo exagerado, né? Mas a ideia mais ou menos. É a alma da interpretação de texto. Sim, estrutura nominal e referência pronominal é o que comanda a sua competência, né? Sim, porque isso é uma questão assim, que as pessoas têm que levar em consideração é que pronome, na grande maioria das vezes, está substituindo um nome, um substantivo, uma outra palavra. Então, ele aparece, ele sozinho, eu não sei quem é. Se eu falar ele quem? Se eu falar isto quem? Eles quem? Eu não sei. Ele tem que estar se referindo a algo, que pode vir antes, às vezes vem depois, mas está ali ao redor, não está muito longe não. Tem que estar por ali, o pronome não se afasta muito da palavra ao qual ela se refere. Então, buscando no entorno, você vai identificar a que aquele pronome se refere. E observando, claro, aquelas questões gramaticais básicas. Pronome é singular? A palavra que ele se refere tem que ser singular. O pronome é they? Não, se é they, é plural. Então,
aquilo a que ele se refere tem que estar no plural. Eu não posso dizer que John é they, não. John é uma palavra, é um singular, não pode não pode ser a John que they está se referindo. Não faz sentido. A então, busca por só substantivo, que não for substantivo, você pode eliminar, né? Sim, sim. Dá para fazer uma observação gramatical e eliminar algumas alternativas. Isso ajuda bastante também, né? Outro tipo, agora vem eu chamo a dupla dinâmica. São dois tipos de questões que são questões de compreensão detalhada. Só que nós temos dois tipos: compreensão detalhada sentença e compreensão detalhada parágrafo. Certo. Como assim? Compreensão detalhada sentença, você vai ver no texto, vai aparecer uma sentença do texto em highlight, em destaque no texto ao lado, e a pergunta é: choose the alternative that is closest in meaning to the highlighted sentence. Então, escolher a alternativa que tem um sentido mais próximo da sentença que está em destaque. Nesse sentido, nós temos que observar que as alternativas, assim como no primeiro caso que eu expliquei, a alternativa correta ou incorreta, ela é relacionada com aquilo que pode estar no texto e pode não estar no texto. Então, você tem, por exemplo, uma informação que não está lá no texto e uma informação que pode estar no texto. Então, aí você, assim como as outras, você vai... Tanto a ausência da informação, quanto uma informação errônea. Exato, como no outro caso. Que é o mesmo que vale para compreensão detalhada parágrafo. Which statement is true according to this part of the text? Você vai ver o parágrafo, vai estar independente ali do lado, e a pergunta é sobre se aquela afirmação é correta ou incorreta de acordo com aquele parágrafo. Então, baseado no parágrafo. A regra sempre é a mesma. Aqui. As perguntas estão na ordem em que as respostas estão no texto? Sim. Eles seguem a ordem do texto. Então, o texto ele vai vindo de cima para baixo. Então, geralmente as primeiras perguntas estão se referindo ao primeiro, segundo parágrafo. O texto vai descendo. Então, as últimas perguntas estão se referindo aos últimos parágrafos. E o último tipo de questão é a ideia principal, main idea, que mais uma vez também tem uma questão ela é básica, mas tem que ser ressaltada. Ideia principal, as alternativas da ideia principal, elas têm que se referir ao texto como um todo. Muitas vezes as pessoas, uma das alternativas diz algo que é verdadeiro no texto. O texto realmente está dizendo aquilo. Mas não dá para dizer que aquilo é a ideia principal. Aquilo é um detalhe, é uma questão verdadeira, aquilo foi mencionado no texto, mas não abrange o texto como um todo, não é a ideia principal do texto como um todo. Então isso é algo que tem que se tomar cuidado. Eu comento com os meus alunos assim, eu sou avaliadora também, excepcionalmente, não da Tese Prime, tá, pessoal? Eu treino para a Tese Prime porque eu não sou avaliadora da Tese Prime. Mas às vezes eu sou contratada para fazer exames de proficiência, né? E eu sempre falo para os alunos, quando eu faço o exame de proficiência, nesta questão, qual é a ideia central do texto, todas as alternativas estão corretas de acordo com o texto, mas só uma responde a questão, né? Então eu sempre falo assim, se eu sou examinadora, todas as alternativas estão corretas. Então essa ideia de procura no texto a alternativa correta, você precisa tomar cuidado, porque o seu objetivo não é achar no texto a alternativa correta. O seu objetivo é responder a questão. Então, quando eu avalio e faço qual é a ideia central do texto, todas as alternativas estão corretas de acordo com o texto, mas não só uma é a ideia primária, central do texto. As outras são todas, estão no texto, mas são ideias secundárias ou detalhes, etc. Eu sempre falo, o objetivo não é achar a resposta correta no texto, o objetivo é responder a questão, né? Eu falo, quando tem dúvida entre duas alternativas, releia a pergunta. Sim, apesar que aqui não necessariamente, mas às vezes nós temos questões de ideia principal e que fala algo que não tem nada a ver com o texto. Tem, né? Não, realmente, está fora do texto. Então, eu acho que essas são até mais
fáceis de identificar. Depois de você ter lido o texto, identificar uma alternativa que, nossa, isso aqui, o texto não falou disso, o texto não abordou isso. Então você já deixa de lado e elimina, né? Você vai para o processo de eliminação. Certo. Certo? Bem, então aqui esses são os tipos de questões. Eu acho que eu vou, assim, como estrutura de exame, é isso que nós falamos, sobre a questão de tempo, né, o exame 2 horas de duração. As respostas são todas em inglês, falamos sobre a questão do tempo. 2 horas de duração? 2 horas de duração. Ok? Tá. E... Deixa eu te perguntar uma coisa. As questões têm valores diferentes? Ou é para eu calcular, por exemplo, quando eu preciso tirar 7 numa prova que tem 30 questões. Para saber quantas questões eu preciso acertar para atingir a minha nota, é uma regra de 3 básica ou tem alguma questão que vale mais do que outras? As questões não têm a mesma pontuação, elas variam, e variam de acordo com o grau de dificuldade. Eu não posso te precisar quanto vale cada questão, entendi. Mas há sim uma variação. As questões mais complexas, são analisadas como sendo mais complexas, ela tem uma pontuação maior em relação àquelas que são um pouco mais simples. Elas têm mas não é uma variação grande, não, mas há uma variação de questão para questão. Não é um valor fixo para todos, não. Vamos repetir os 6 modelos de questão. Eu tenho algumas pessoas que estão comentando que têm dúvidas, que ouviram só 4. Então, quais são os 6 modelos de questão? Só para dar uma resumida. Ok. Primeiro, localização de informação, compreensão de vocabulário, referência pronominal, compreensão detalhada sentença, compreensão detalhada parágrafo e ideia principal. Ideia central, ideia principal. Então, são 6 tipos de questões. Então, você sabe que esses tipos, claro, se você tem 6 tipos e você tem 10 questões, esses tipos vão se repetir. Né? Você vai ter mais de uma questão desse tipo dentro do mesmo texto. Mesmo, é claro que não vai repetir a main idea, né? A ideia principal você não repete. Mas pode variar ou sempre tem 2 de pronome, sempre tem 2 ou pode variar? Normalmente nós colocamos bem proporcional, então geralmente 2 de pronome, 2 de vocabulário, 2 de compreensão detalhada, 2 de compreensão parágrafo, compreensão detalhada sentença, geralmente 2 em 2. Não é comum você ter 3 de um tipo e só uma de outro tipo. Elas são bem distribuídas ao longo das 10 questões. Tá. Tem uma outra pergunta que não está aqui, mas já me mandaram anterior, que é... Não, eu acho que agora, Janete, acho que nós podemos, assim, até trabalhando com as perguntas que forem trazendo, as dúvidas, né, vamos seguindo nesse sentido. Isso, eu vou comentar sobre uma pergunta que alguém me mandou antes da gente começar aqui, que é sobre os tipos, as áreas do exame. Né? Então, o TEAP é oferecido na área biológica e saúde, me corrija se eu estiver errado, professor, biológica e saúde, exatas e tecnológicas, humanas e sociais e agrárias. Né? E algumas perguntas... A área de agrárias agora passou a ser agrárias veterinárias. Agrárias veterinárias, certo. Sim, nós estamos contemplando a área de veterinárias também. Algumas pessoas, então, às vezes, perguntam para a gente qual TEAP eu preciso fazer, né? E isso vai estar nos editais de convocação, porque depende da universidade. Então, por exemplo, a Universidade Estadual de Londrina, a psicologia é a área biológica. Então, para a psicologia, você faz o TEAP da área biológica e saúde. Mas a psicologia na USP e na Unicamp, ela está na área de humanas. Então, se a pós-graduação for para a USP e Unicamp, você faz o TEAP na área de humanas e sociais, né? Então, sempre é assim. A veterinária variava, né, entre a área biológica e a área de agrárias, né? Hoje ela está dentro da área de agrárias. Por isso que nós colocamos dentro, junto com agrárias, porque são um pouco mais correlatas. E agora o ponto é o seguinte, muitas vezes os editais só dizem TEAP e não dizem a área. E já aconteceu, só dizem TEAP e 70 pontos.
e não especificam a área. Então aí o aluno tem que saber aquele curso que ele almeja está em que grande área. Ele é da área de humanas, de biológicas, de exatas, e seguir para aquele caminho. Os departamentos nós não temos tido problemas porque é facilmente identificável de que área é o curso que você pretende prestar. Então, mesmo que não esteja especificado, é fácil de identificar qual é a área. E você me lembrou de outra dúvida que as pessoas têm também. Esse 70 é determinado pela tese Prime? Como assim? Não. Assim, precisa tirar... porque às vezes as pessoas pensam que a tese Prime é que determina que determinou a se nota. você vai tirar 70, Essa é uma excelente, 60 ou 90. É uma ótima pergunta. Isso, explica aí sobre isso. Que esclarece bastante o conceito de muitos. Os exames, eles têm uma pontuação de 0 a 100 pontos, e essa pontuação é balizada pelo Quadro Comum Europeu de Proficiência. Então, o Common European Framework of Reference, que é o quadro Europeu Comum de Referência. É uma base linguística internacionalmente aceita, é um quadro internacionalmente aceito, em que você consegue fazer comparação entre diversos exames, diversas habilidades. Por exemplo, os exames, você tira uma pontuação numérica no TEAP, isso equivale a quanto se eu pensar num outro exame, num IELTS, num TOEFL, num outro exame? Como é que eu faço a equivalência para saber quanto é de um, quanto é de outro? Usando o Common European Framework, que ele vai te dizer, você é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Com essas faixas, você consegue comparar exames. Agora, as universidades determinam qual o nível de proficiência linguística que eles desejam para os seus alunos. Então, nós certificamos, nós damos uma pontuação de 0 a 100 pontos, dentro do quadro comum europeu, de A1 a C2, que é a equivalência, mas é a universidade que determina. A universidade, algumas, olha, nós não necessitamos ou não desejamos uma proficiência muito elevada, pedimos 50 pontos. Outra não, queremos um aluno que leia muito bem, 80 pontos. Ou queremos que ele escreva, vai pedir o exame WAP, que exige leitura. Não, queremos que nosso aluno precisa saber as 4 habilidades, vai pedir o exame PACE. Então, as pontuações são determinadas pelos cursos. Então, muitas vezes dizem, vocês estão pedindo muito, não somos nós, a universidade é que exige. É a universidade que determina a pontuação. Nós apenas certificamos. E a universidade confia na nossa certificação. Esse é o ponto importante. Tá. Se a gente entrar no site da Tese Prime, nós vamos ver que tem 2 materiais disponíveis que ajudam as pessoas a se prepararem para fazer o TEAP, tá? O New TEAP. A gente tem disponível a apostila de simulados e o livro preparatório para o TEAP. Várias vezes as pessoas ligam para nós para perguntar, e agora? O que tem na apostila e o que é que tem no livro preparatório? Para que eu uso um, para que eu uso o outro, se eu preciso dos dois? Fala um pouquinho sobre o seu livro e a apostila de simulados, professor. Certo. Bom, a apostila, ela não é uma preparação no sentido, ele não é progressivo em termos de preparação. Ele é um material para você conhecer o exame e exercitar o formato do exame antes de prestar a prova. Então, ele tem exemplos de prova, ele tem textos de prova, um exame completo, ele dá uma informação dos tipos de questões, esses que eu passei aqui, e dá exemplo de texto para você se familiarizar com o exame. Já o livro, ele explica mais teorias em termos de leitura, ele tem exercícios, ele vai aumentando o grau de dificuldade dos textos, começa com textos um pouco mais curtos, vão aumentando para textos médios, até chegar no tamanho do texto do exame TEAP, ele é um pouco mais progressivo, começa com menos questões, com 5, 6 questões, vai aumentando para 7, 8 questões, até chegar nas 10 questões por texto. Então, ele é um material de estudos. A apostila é um material de familiarização. Você estuda com ele, claro, mas você se familiariza com o exame, né? Agora,
uma coisa que tem que ficar clara também em relação ao livro é, por exemplo, então se eu tiver com livro, não preciso me preocupar com curso preparatório, esse tipo de coisa. Não, Esse é de um jeito ponto que nenhum. é... De jeito nenhum. Não, esse é um ponto interessante, porque algumas pessoas, sim, o livro pode ser suficiente. Se eu já tenho um nível de proficiência já quase que suficiente, eu preciso praticar um pouco mais, me familiarizo, e o livro pode ser suficiente. Mas, para as pessoas que ainda têm um nível de proficiência em leitura um pouco mais baixo, ainda tem dificuldade, vocabulário, a base gramatical, vocabulário ainda bastante limitado, a ajuda de um professor, em paralelo, o livro vai ajudar, mas a ajuda de um professor que vai dando um suporte de materiais extra, as dúvidas gramaticais que vão surgindo, porque o livro ele não tem todo o material que uma pessoa que tem ainda uma fase mais, com um pouco mais de dificuldade no idioma, vai encontrar. Então, acho que aí é que o professor, junto, ele vai ter um resultado muito melhor. Então, aí é onde entra o trabalho de um professor. Esse seu comentário me lembrou de outra coisa que a gente já conversou anteriormente, antes dessa live, em outras reuniões, e que eu acho importante trazer aqui para quem tem interesse nesta área, que é o quanto a prova ficou mais difícil. Né? Conversei com a Taína anteriormente e eu gosto muito de dizer assim, o nível de inglês exigido para fazer o TEAP do jeito que ele é hoje e do jeito que ele fica, o New TEAP, a partir do início de agosto, você precisa do mesmo nível de inglês para fazer tanto uma prova quanto outra. O que muda é o modelo de preparação, porque muda o modelo de prova. No entanto, o nível de proficiência de inglês, o nível de conhecimento de inglês, né, ele é o mesmo exigido. Então, a prova ficou mais difícil? A prova demanda um pouquinho mais, porque aí o pensamento é inteiro em inglês, né? Mas ela não ficou necessariamente mais difícil. Ela ficou, por exemplo, para nós professores, que preparamos os alunos, eu gosto muito de dizer, não, quando muda o modelo da prova, não muda necessariamente o nível da prova. Né? Então, eu preparo você agora para, ao invés de questões de alternativas que traduzem, alternativas que dizem a mesma coisa. Então, eu gosto de salientar que, na minha opinião pessoal, ele ficou no mesmo nível, porém, para treinar, nós vamos passar a treinar as pessoas para fazer o TEAP de uma maneira diferente da qual a gente vinha fazendo até hoje. Né? Acho que Esse é um ponto que a mudança de um exame, ela não acontece de uma hora para outra, isso já foi planejado há 2 anos, os exames vêm sendo aperfeiçoados desde o começo do ano passado, eles já vêm sendo desenvolvidos e nós já estamos fazendo testes de correlação com pessoas que prestaram o formato atual e pedimos para prestar um novo formato, já no primeiro semestre do ano passado. Então, as pessoas, nós pegamos alguns voluntários que terminavam a prova no formato atual e bravamente se dispunham a fazer em seguida. Nós pedimos para que fosse no mesmo dia ou algo próximo, para que não houvesse mudança no nível de proficiência, e fizessem a nova prova no novo formato. E nós percebemos que sim, há uma forte correlação entre as pontuações. As pontuações que eles tiravam na prova no formato atual, em relação ao formato novo, eram muito, muito próximas as pontuações. Então, que bom. Vamos nessa linha de que sim, o grau de dificuldade não se altera nesse sentido. Eu fico feliz, então, porque daí o meu achismo profissional tem embasamento teórico. Sim, nós já fizemos testes com isso e já comprovado. Que bom. Nós Agora eu vou parar de isso já falar que é desde o na ano minha passado. opinião. Vou falar, não, agora é Então, estatisticamente comprovado. Que bom. Sim. Professor, eu gostaria já finalizando aqui, eu gostaria de dizer para as pessoas que os valores do material e como adquirir o material estão lá no site da Tese Prime, teseprime.org, tá?
E também as inscrições para os exames são feitas inteiramente lá no site da Tese Prime, não na Top Courses. Na Top Courses nós estamos prontos para atendê-los, qualquer dúvida, tudo nós podemos conversar e podemos ajudar, o agendamento, tudo. Mas é feito tudo no site da Tese Prime. E a Tese Prime também tem as informações detalhadas de valores, de horários, de agendamento e como funciona tudo lá, para você poder fazer o exame, né? Outra pergunta, o sample, vocês têm um modelo? Às vezes a pessoa não sabe se ela está no nível bom ou adequado ou não para fazer o TEAP. Então, uma das coisas que eu recomendo é fazer um placement test conosco lá na Top Courses, mas eu falo lá na Top Courses porque nós estamos em home office agora, né? Sim, como o resto do sim, país, todos, né? E às vezes eu peço para a pessoa, vai lá no site, vai olhar, olha um sample, uma amostra da prova, um modelo de prova lá, e dá uma olhada, Sim. e vê se você conseguiria fazer aquilo ali. Né? Então, esse modelo está lá já do novo TEAP? Sim, sim, sim. Já tem o modelo disponível, já pode se familiarizar para saber, conhecer, aí você vai ver os tipos de questões, o layout de prova, então é muito importante, porque uma coisa extremamente importante para a prova é a familiarização com ela, estar bem inteirado com o que esperar, não ter surpresas. Então, você não tendo surpresas, já conhecendo os tipos de questões, layout, isso é muito importante. Eu dizia até na questão, quando a pessoa, eu sugeria até quando a pessoa ia fazer uma prova num centro autorizado, que ele fosse fazer um simulado lá no centro autorizado, de preferência no horário quando ele pretende fazer a avaliação. Porque há variações fisiológicas dependendo do horário que você faz a prova. Para muita gente, uma prova no horário da manhã é diferente de fazer uma prova às 3 da tarde. Então, se é para fazer um simulado, eu sugiro, faça o simulado no horário em que você pretende fazer a prova, de preferência até no mesmo lugar. Para não ter, quanto mais familiarizado você estiver com todas as condições, melhor. E mais uma coisinha para finalizar. Eu sei que está difícil a gente planejar o futuro próximo agora, por causa da pandemia, né, e da quarentena, está muito difícil de prever o que vai acontecer a curto prazo, né? A longo prazo vamos ficar todos bem e voltar às nossas atividades com a graça de Deus. Sim, mas a curto prazo está difícil ainda. Então, minha pergunta, eu não sei se você já tem essa resposta ou não. Os modelos de aplicação, os exames estão sendo feitos digitalmente, da casa das pessoas, né? O que eu sei é que na Top Courses ainda não, porque nós estamos fechados, né, por uma norma da Prefeitura e do governo estadual aqui no Paraná. Né? Mas Os exames... ele tem aplicação digital, online. Sim, os exames estão sendo disponibilizados em esquema home testing. Então, a pessoa faz o exame em casa, com todas as ferramentas de segurança, que quem entrar no site da Tese Prime vai ver os requisitos técnicos. Existem alguns requisitos que a pessoa tem que ter para poder estar habilitado a fazer esse teste em casa, mas sim, os exames estão sendo disponibilizados para fazer em casa, até porque muitos processos seletivos não mudaram suas datas. Então, nós tivemos contato de vários departamentos, universidades, porque eles disseram, olha, o nosso calendário não mudou, os prazos estão correndo, as pesquisas estão andando e não mudamos os prazos. Então, nesse sentido, muita gente sim está prestando o exame em formato home testing. Ok. Professor, nós já estamos chegando ao final aqui do tempo que nos permite o Instagram, né? Então, eu vou finalizar agradecendo a participação das pessoas que vieram. Esta live vai ficar gravada no Instagram da Top Courses e disponível se você quiser assistir e depois também para compartilhar, tá bom? Se você souber de alguém que vai fazer uma pós-graduação e precisa fazer um exame de proficiência, vai lá no edital. Se você tiver esta opção, New TEAP, você está em boas mãos. Estou aqui falando na frente do professor Elcio, né? Mas é verdade. É verdade, eu sei, eu sou super crítica com relação ao exame de proficiência, porque é uma das minhas maiores especialidades. Né?
conheço todas detalhadamente, sei critérios de seleção, tudo isso. Eu sou inclusive chata, porque eu avalio pra caramba, né? E gosto muito. Não sou centro-examinador da tese Prime por coincidência, né? Sou a Com Top Voices certeza. é um centro-examinador de um exame que eu acredito. Senão, não seríamos centro-examinador, né? Então, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço o aceite do convite. Eu acho que a gente pôde esclarecer várias dúvidas aqui, né? Aquilo que não ficou esclarecido é só falar conosco pelas mídias ou pelo WhatsApp, né? Então, muito obrigada, professor Elcio. Parabéns por essa mudança. Eu acho que essa mudança Sim. vai trazer benefícios, né? Mesmo que exija um pouquinho mais de conhecimento de inglês, ninguém tem nada a perder com isso, né? Quanto mais a gente souber, quer seja inglês, quer seja qualquer outra coisa, melhor para todo mundo, né? Com Então, certeza. se esse estímulo vier de dentro, é melhor. Mas quando esse estímulo vem de fora, também ajuda, né? Tem várias Também coisas que a funciona. gente faz porque os outros pedem e depois nos dá um prazer muito grande, Sim, né? com certeza. Então, se você precisar de cursos preparatórios para os exames da Tese Prime, é só conversar conosco, né, por aqui ou pelo WhatsApp, né? Então, boa Ok, noite a Janete, todos. Muito obrigada, professor. Quer se despedir aí das pessoas? sim, é só agradecer a iniciativa, o convite, agradecer a presença de todos, espero ter conseguido esclarecer alguns pontos e dúvidas e sempre estaremos à disposição, como a professora Janete bem colocou. Ok? Então, boa noite a Então tá bom, todos manda um e obrigado abraço pela para presença. Simone, tá bom? Para Simone, para a Com Taína estar aqui certeza, conosco, né? Simone eu não vi se está aqui conosco, mas se não está, manda um abraço para ela então, tá bom? Muito com obrigada, certeza. professor, boa noite, bom trabalho aí também. Boa noite a todos. Boa Até logo. noite, tchau. Deixa para salvar para o IGTV.